Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos hoje na bancada aqui do programa, eu, Alexandre Santos, a nossa irmã Cristina Buquerque e o nosso irmão Elielson Tavares, que está aí na técnica, né? Trabalhando aí para que o programa chega em todos os recantos do Brasil e do planeta Terra. Bom dia, minha irmã Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham através desse canal. É mais uma quarta-feira e hoje a gente começa com um assunto novo e com muita alegria estamos aqui para o trabalho dessa manhã. E nosso irmão Guilherme ainda não pode estar conosco, né? Está acompanhando a mãezinha dele, mas está fazendo seu papel de filho. Então, estamos aqui, nós dois hoje, para a tarefa. Vamos à obra. Muito bem, minha irmã. E lembrando hoje que nós estamos aqui com o programa aqui num layout diferente, com as tarjetazinhas todas amarelas, né? Vocês já devem estar vendo aí, em alusão ao Setembro Amarelo, né? É o mês como vocês estão vendo aí, o mês da gente valorizar. Isso, o mês da gente pensar sobre a saúde mental, valorizar a vida, né, minha irmã Cristina? E vamos agradecer aí também a presença das nossas irmãs que já estão interagindo conosco, mas sempre lembrando, não só no mês de setembro, mas em todo momento, a gente tem que pensar na saúde mental. A saúde mental é algo muito importante na vida da gente. É fundamental que a gente cuide da nossa saúde mental, minha amiga Cristina, porque a saúde mental é a saúde do espírito, né? No momento em que ela se desequilibra, é o próprio espírito que está desequilibrado, então a gente precisa cuidar da saúde espiritual e, antes de tudo, cuidar da nossa mente. E a partir desses distúrbios e problemas mentais, a gente fica mais suscetível ao suicídio, né? Que é o tema central que se discute nesse mês. Nós vivemos, Cristina, uma verdadeira epidemia de suicídio no mundo inteiro, né? Principalmente atingindo os jovens. E é preciso conversar sobre isso, né? É preciso conversar sobre saúde mental, é preciso perder o preconceito de ir aos profissionais, como psicólogos, como psiquiatras, para que a gente possa receber a ajuda da ciência, minha irmã, necessária quando é necessário. E lembrem-se, meus irmãos e irmãs, os tormentos mentais que alguém vive é algo que muitas vezes não é visível, mas que destrói tanto quanto uma doença degenerativa do corpo, como um câncer. Cristina, é com você, minha irmã. Isso mesmo, Alexandre. E nós estamos nessa campanha, né, do Setembro Amarelo, pela valorização da vida, e parece assim uma coisa muito distante de nós, só percebemos quando acontece bem próximo.
Então, nessa campanha, quando a gente sai à rua e fala com as pessoas, a gente percebe o quanto precisam de um ouvido, precisam serem escutadas e quanto problema existe para ser discutido, para ser esclarecido, né? Porque a depressão e o desejo de suicídio vem do acúmulo de problemas não resolvidos que fica lá nas suas gavetinhas e quando vem à tona, vem de uma única vez e você se desespera, mas nada de desespero. Procure uma casa espírita, procure uma igreja, procure um templo, procure alguém para conversar. Se você estiver com algum problema, com alguma situação, busque alguém. Se for em algum desses lugares e não for atendido, não chegarem até você, mesmo conversando, a conversa não chegar até você, não lhe preencher, vá em outro lugar. Se não conhece, vá em outro lugar, procure, porque não é possível que nesse imenso mundo de Deus, com tantos irmãos, com tantos seres humanos, não exista alguém que possa te ouvir e te orientar e dizer: você não está sozinho, eu estou aqui com você, vamos seguir juntos e você vai vencer. Então, essa é a orientação. Procure ajuda, como a Alexandre bem falou, não só uma ajuda amiga, mas uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Procure ajuda, não fique sozinho. Essa é a mensagem para essa manhã, para todo mês de setembro, que nós estamos levantando essa bandeira, né, de valorização da vida, que é o nosso bem maior. Muito bem, minha irmã Cristina. Então, agradecendo aí a todos e todas que já estão interagindo conosco nas redes sociais. Maria Helena, bom dia, Maria Helena. Gil Teres, nossa irmã Gil Teres. Seu lugarzinho está aqui, viu, Gil? Lhe esperando. Bom dia, queridos, estamos juntos. Francisco Paulo, bom dia a todos. Bom dia, Casa de Caridade, Chico Xavier. Bom dia, Alexandre, Cristina Tavares, Helena e Gil. Maria do Socorro Franco, minha irmã Maria Helena. Bom dia, Helena. Anderson Laíris, nosso cadeira cativa número 2 aí, ó. E Olga Feitosa, bom dia, almas queridas. Bom dia, alma querida. E vamos lá. Hoje, Cristina, nós vamos tratar sobre um assunto tão interessante que são as dominações telepáticas. Mas antes temos a abertura do nosso programa. As leituras. As leituras, eu vou fazer aqui uma leitura preparatória, retirada aqui desse livro Vinha de Luz, um livrinho muito interessante, viu, gente? Que a gente indica aí para todos vocês. Se puderem adquirir, ó, baratinho esse livro. Vinha de Luz. Traz mensagens muito legais. Todo dia de manhã você pode abrir, ler uma mensagem dessa, refletir sobre ela. É bem interessante, tá? É uma forma bem interessante da gente se evangelizar. Então, nós temos aqui a lição de número 122, intitulada Hoje, Onde Estivermos. Hoje, Onde Estivermos. É retirado um pequeno trecho da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23, em que o apóstolo dos gentios nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém,
Tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, esqueçamos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Ô, mensagem maravilhosa para que a gente possa pensar, né, no dia de hoje, para que a gente possa iniciar o dia de hoje praticamente, né, minha amiga Cristina? Quando Paulo vem nos falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Emmanuel foi perfeito quando ele fez essa análise, né, da forma como ele fez, né? Realmente, os nossos erros, né, os nossos pecados, como algumas religiões dizem, né? Ou seja, os nossos desacertos com a lei de Deus, né? Quando a gente se rebela contra a lei de Deus, fazendo aquilo que a gente não deveria fazer, né? Seguindo aquela velha máxima de Jesus, que não tem nem como ninguém dizer que não sabe, né, Cristina? Porque Jesus foi muito simples em dizer para a gente: meu amigo, é só você, né, fazer com o outro o que você gostaria que fosse feito com você. Pronto. Mas a gente acaba fazendo com o outro, ou com outros, aquilo que a gente nunca quer que seja feito com a gente. Isso é sinal de que a gente está se desviando da lei de Deus. Se a gente quer se integrar à lei de Deus, tem que fazer isso que Jesus está dizendo. Fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente, né? Se integrar nessa lei de amor, de caridade, de justiça, que é proposta por Deus a todos nós através das suas leis imortais. Mas nós nos desviamos delas, erramos. E esse erro nos traz consequências funestas, minha amiga Cristina. Desequilíbrios, desacertos, perda de tempo, né? Que depois a gente acorda e diz: quanto tempo perdido com essa besteira que eu fui inventar de fazer. E aí, Cristina, o interessante é pensar na segunda parte do ensinamento de Paulo, né? Quando ele diz para a gente que, né, o dom de Deus é a vida eterna, né? Então, a morte, esse momento em que o corpo físico precisa ficar aqui na Terra e seus elementos serem devolvidos para ela, não pode ser um tormento para o espírito, nem para o espírito de quem retorna para o mundo espiritual, nem para as almas das pessoas que ficaram encarnadas. Nós temos que aprender que esse nosso estágio no mundo, na Terra, necessário, imposto pela lei de Deus, né, a todos nós como condição da nossa evolução espiritual, né, essa nossa vinda para cá é momentânea. O nosso habitat natural é o mundo espiritual. Quando a gente internaliza isso, entende isso e compreende isso, Cristina, a morte deixa de ser um tormento, deixa de ser um sofrimento, uma separação eterna, porque tem gente que pensa isso, que é uma separação eterna. Não é. As pessoas que morreram, elas apenas voltaram para casa. E voltaram para casa antes
para se reintegrar à vida espiritual que já tinham. E estão esperando por nós. Basta que a gente siga aqui o caminho do bem, fazendo aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. E aí esses tormentos desaparecem e a vida eterna em abundância que Deus nos dá aparece na nossa existência, né, minha amiga Cristina Buquerque? Isso mesmo, então, muito bem colocado. É tudo isso mesmo que você falou. E não tenho nenhum comentário a mais com relação ao exórdio. E você vai fazer a prece inicial? Posso fazer, minha irmã? Não. Amigo e mestre Jesus, mestre amado, que nos ensina sempre o caminho da verdade e da vida, agradecemos ao Pai por teu intermédio. A oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, divulgando a doutrina espírita para todas aquelas criaturas na Terra que necessitam do pão da vida, de esclarecimento, de conformação, que precisam e sentem sede de vida eterna, das palavras de vida eterna trazidas por ti, Mestre Jesus, a todos nós. Que possamos ser aqueles seres que relembram os teus ensinamentos na mente humana, que esses ensinamentos possam ser também pontos de transformação das nossas próprias vidas. Que nós possamos, Jesus, a partir daquilo tudo que aprendemos contigo, modificar não só a nossa existência, mas modificar o mundo em que vivemos, tornando-o bem melhor. E assim, agradecer a Deus por todas as dádivas que nos dá todos os dias, permitindo a nossa experiência na reencarnação, que é o caminho para a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Então, o Evangelho para essa manhã está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e tem o título A Piedade. E diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais, que encanto é verdade, esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se tem a amargura e a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suave penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próximo para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura
e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando puserdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o seu ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancolia mais celeste precursora da caridade. Essa primeira é a virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. É uma mensagem do Espírito Michel, em Bordeaux, 1862. E fala da virtude, né? Porque muitas vezes nós fala da piedade, desculpe, a virtude é a piedade. Então, muitas vezes nós falamos da caridade, da paciência, da benevolência, e ele aqui chama a atenção para que a gente possa refletir um pouco sobre a piedade, e ele coloca a piedade como irmã da caridade, porque através da piedade, né, você percebe, sente, tem compaixão daquela situação e então você promove a caridade, você faz a caridade àquela pessoa que está precisando. E muitas vezes quando a gente fala da piedade e da necessidade, a gente pensa logo que está precisando de um alimento, que está precisando de moradia, que está precisando de água, de roupa, mas existe uma necessidade muito maior atualmente no nosso tempo, né? Nesse nosso tempo, e que está gritando aos olhos, aos ouvidos, às emoções daqueles que se compadecem, né? Que é a necessidade de ser ouvido, de ser escutado. E muitas vezes, quando a gente está fazendo um trabalho e pede para que as pessoas falem qual é a sua dor, o seu problema, aquilo que lhe incomoda, elas dizem para nós que antes mesmo de poder abrir a boca e falar do seu problema, alguém já vem com 1000 receitas do que fazer, de como se comportar, de onde ir, para que isso não aconteça, para que esse pensamento não venha, para que ela se sinta melhor. E tudo que ela queria naquele momento era falar e ser ouvida. Então, que tenhamos piedade, compaixão dessas pessoas e de todas as pessoas no nosso planeta que estão ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na vizinhança, na casa onde frequentamos, em qualquer lugar, que possamos perceber, sentir no outro que tem alguma coisa errada ou alguém te procure querendo falar sobre alguma coisa, antes de falar qualquer coisa, escute. Escute com atenção, com carinho, com compaixão.
e tenha piedade da situação, né? Porque muitas vezes você escuta e diz, mas um problema tão pequeno, mas é esse problema pequeno que é grande demais para essa pessoa carregar, para essa pessoa resolver. Então, se ela busca ajuda, se ela busca falar sobre isso, é porque está doendo demais, está incomodando demais. E é esse problema que é pequeno para você, que parece grande demais para o outro e que incomoda demais. Então, que possamos voltar o nosso olhar e tudo isso que nós aprendemos do Evangelho, todos esses ensinamentos do Evangelho, que possamos ter esse olhar mais atento, ter esse sentimento mais aguçado em relação às situações, em relação às pessoas, porque muitas vezes a gente é impaciente com a situação. A pessoa está com um problema sério, seríssimo, que não consegue vencer. E quando vem falar, muitas vezes diz, lá vem ela de novo, com a mesma ladainha, com o mesmo problema, com a mesma situação. A gente já fez de tudo, mas ela não se ajuda, ela não tem força de se levantar e de reagir. Ela está gritando por socorro. Essa pessoa está gritando. Se acha mesmo que se ela pudesse, não teria se levantado, não teria reagido, estaria ali de mão estendida mais uma vez. Então é porque não chegamos, a ajuda ainda não chegou, a forma de ainda não chegou. Então que possamos ter esse olhar misericordioso, caridoso, cheio de compaixão, de piedade por essas pessoas que atravessam esses problemas e que não são poucos. Os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão repletos de pessoas. É difícil encontrar uma vaga para um novo atendimento. E como bem Alexandre falou, não é só pessoas na fase adulta ou idosos. É de criança ao velho. É de criança ao idoso. Os consultórios estão cheios. Então, que possamos chegar mais perto e que possamos colocar em prática todo o ensinamento que Jesus nos ensinou até agora, tudo que nós aprendemos até agora. É essa a reflexão do Evangelho para essa manhã. Está sem som, Alexandre? Muito bem, depois das reflexões de hoje, né? Agradecer aí mais uma vez aquelas pessoas que a gente não tinha falado ainda, mas que estão interagindo nas redes sociais, né? Elitelma Santos, bom dia, amigos, bom dia, Elitelma. E agradecer não só a audiência de vocês, mas pedir que vocês também interajam com a gente ao longo do programa. Pode colocar suas impressões, suas perguntas, tá bom? Sobre o tema que nós vamos tratar agora, que é esse aqui, ó. Dominação telepática. Está lá no 19º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, e com a psicografia aí de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Então vamos lá, né, Cristina? Sim. Você vai ler? Vou ler. Dominação telepática. Dispunhamos-nos à despedida quando simpática senhora desencarnada abeirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Aulus incumbiu-se da apresentação. É a irmã Teonília, uma de nossas dirigentes companheiras do trabalho essencial, aliás, assistencial. A nova amiga respondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou, então, que a Nésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação,
sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações no santuário doméstico, parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos de nova mulher, que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela sempre, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsidiado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui, né, Cristina? Isso. E aqui é importante. O mais importante da gente observar essa leitura desse capítulo, Cristina, é prestar atenção ao seu título, tá? Ele está falando da gente aí, pra gente aí, ó, de uma espécie de mediunidade chamada dominação telepática. A telepatia, olha só. E aí a gente está falando de uma relação de encarnado para encarnado, tá, gente? Nós não estamos falando de um espírito para com um encarnado. Não é um espírito que está ali obsidiando ele, é uma mulher encarnada. Trata-se de um homem casado. E quando a gente casa, pessoal, a gente tem obrigações com a família, né? A monogamia é considerada pelo mundo espiritual, pelos espíritos superiores, vamos dizer assim, como um sinal de grande avanço da humanidade, gente. Está lá no Livro dos Espíritos, é só abrir lá o Livro dos Espíritos e ver o momento em que Allan Kardec, né, questiona a espiritualidade sobre a monogamia e a poligamia. E eles dizem com todas as letras que a monogamia é um dos sinais mais claros de evolução coletiva na Terra. Então, não é à toa que a gente casa e assume compromisso com uma só pessoa, pessoal. É porque a gente tem uma família para a gente cuidar. E nessas famílias, nos núcleos familiares, é onde Deus tem a oficina das almas. Onde as almas devedoras voltam para reatar laços de amor que foram desfeitos. É lá onde grandes animosidades entre nós, em razão de nossas atividades no passado, são desfeitas através de uma relação de pai e filho, uma relação amorosa. Ou seja, você é monogâmico, você casa e assume compromisso porque você tem compromisso com a sua família, com a família que você constitui naquele momento. Quando uma pessoa intrusa à família entra com o objetivo de esfacelar essa relação, muitas e muitas vezes o caminho é este que a gente está vendo agora. Veja só, um homem que se dedicava à esposa e às filhinhas. De uma hora para outra, perde o interesse completo por todos dentro de casa, minha amiga Cristina. Olha, é no mínimo estranho, né? Que você assume o compromisso de um casamento e de repente você está abandonando e virando as costas para aqueles que estão dentro da sua casa, né? E aí nós estamos vendo uma interferência nítida de uma mulher encarnada que passa a dominar o pensamento dele. Essa é a dominação telepática, minha amiga Cristina. Isso. E é muito interessante esse capítulo, quando começa aqui, que a gente percebe que uma pessoa desencarnada, né, ele começa dizendo uma desencarnada, um espírito que acompanhava as atividades que eram desenvolvidas na casa, fala direto com o dirigente espiritual e relata o problema que a irmã, quer dizer, que uma trabalhadora da casa está vivendo. Além de cuidar da mãe que se encontra doente, já próxima ao desencarne, e das filhas, ela está vivendo esse drama
na família, né? Esse desajuste por parte do marido, em que se encontra envolvido numa situação de afetiva, né? Uma situação de sentimentos, através de uma dominação telepática, né? Os pensamentos dele estão o tempo todo envolvidos com a figura dessa pessoa, dessa outra mulher, com essa outra situação. Então, nós percebemos que muitas vezes a gente está no trabalho, na casa espírita, e está passando por inúmeros problemas, não falamos, não buscamos ajuda de outro, muitas vezes por medo, por vergonha. Muitas vezes se a gente desenvolve um trabalho na casa alguém da casa sabe que você está com problema, pode lhe afastar daquele problema. Ah, fulana está com aquele problema, vamos afastar dos trabalhos por enquanto para ela se cuidar, depois ela volta. Muitas vezes a pessoa não quer se afastar dos trabalhos, quer continuar e cala. Mas nós percebemos aqui que a espiritualidade está atenta, está alerta a ver o problema e nos orientar, né? A trazer um auxílio. Você não está sozinho, você está sendo visto, está sendo percebido e vai ser auxiliado. E aqui, como relata o caso de uma mulher, né, que o marido está com os pensamentos, esquecendo totalmente a sua responsabilidade do casamento, como bem Alexandre falou, que o casamento é uma aliança, né, a união de pensamentos comuns no mesmo objetivo, e ele está quebrando essa aliança, ele está com pensamentos diferentes, não para aquela união que construiu, mas em um outro lugar, com essa dominação. Então, nós observamos aqui que não é uma história extraordinária, não é uma história fantástica, é uma história muito comum. Quantas de nós, mulheres, não passamos por isso, não vivemos isso ao longo de um casamento? Quantas de nós não tentamos sobreviver a essa situação? Muitas vezes acontece, você toma conhecimento, é um desajuste, é um prejuízo financeiro para a família, e você perdoa e passa adiante, e mais adiante mais uma vez, e você perdoa e passa adiante, e mais uma vez acontece e se torna comum. O marido desviar o pensamento, ir lá fora, arranjar outra mulher, trazer dores e aflições para aquela esposa que conheceu e que está dedicando a vida, está cumprindo com a parte dela na aliança prometida, e segue uma vida torturada, uma vida dura e aflita, porque nesse momento ela se sente sozinha. Ela está simplesmente segurando a maior parte do casamento, né? A casa, os filhos, a mãe e as atividades na casa espírita, e levando e tentando segurar aquele casamento que o outro já está com o pensamento desviado. Então, que possamos acompanhar essa situação aqui com esse olhar, né, na dominação telepática, como é o título do capítulo, e o que pode fazer a dominação telepática por nós, que consequências nós podemos ter com isso, e não só aqui nesse caso de uma relação extraconjugal, mas em outras situações também, que possamos acompanhar com muito cuidado, com muito zelo, prestando bem atenção aos detalhes que aqui vai se desenvolver. E vamos seguir com o vídeo. Vamos lá. Não poderia Aulus interferir? Não seria justo afastar semelhante influência, como se extirpa uma chaga com o socorro operatório? O assistente ouviu-a com calma e falou conciso. Conheço Anésia, e nela estimo a admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno. Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas
sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando, por vezes, tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado. Não obstante o compranzil que lhe confere aparências de robustez no plano físico. Do que posso perceber, anotou a interlocutora, vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. Oh, não! Atalhou o nosso instrutor condescendente. Não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por irmã, por infeliz irmã. Sim, sim, concordo, exclamou Teonília, reajustando-se. De qualquer modo, rogo-lhe a caridosa intercessão. Anésia tem sido uma colaboradora providencial em nossa tarefa. Não me sentiria satisfeita cruzando os braços. Faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. E, imprimindo grave tonalidade à voz, o assistente enunciou. Estará descendo Jovino a impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com finalidade redentora e a qual não se sabe agora como resistir? Não sabe agora como resistir? Teonília esboçou um gesto de humildade, silenciosa, enquanto Aulus rematava, afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança. Amanhã, à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. Eu queria dar uma paradinha aqui, Cristina, para comentar um pouquinho sobre o que foi lido até agora. Veja só, quando a gente trata de uma questão de obsessão, tem dois erros que a gente precisa evitar. Primeiro, o primeiro erro, o erro de fazer a leitura das coisas a partir da fotografia que está se vendo agora. Porque é um filme, não é uma fotografia. Se a gente toma o filme por uma fotografia, ou seja, pelo que está acontecendo agora, neste momento, a gente erra muito, tá? Obsessão não tem para onde, gente. Toda obsessão é um acerto de contas. É um acerto de contas. Se é um acerto de contas, tem alguém que criou a situação anteriormente. E que hoje parece ser uma vítima da situação toda. Isso. Mas que não é. É quem causou, na verdade. É por isso que Deus permite que a obsessão exista. Né? Porque senão Deus não permitiria esse sofrimento para a gente sem necessidade. Ele permite porque ele sabe que nós fomos os causadores iniciais dessa situação toda e que é necessário a gente passar pelo sofrimento da conta a ser paga, né? Do credor cobrando a conta, que é para a gente ter responsabilidade de não contrair mais débitos, né? E de tentar solver o débito que nós já construímos e estamos só aumentando o juro dele, tá? Então, obsessão é algo complexo, que a gente precisa olhar para trás, o agora, e projetar o futuro. É assim que a gente trata uma obsessão. Tanto a obsessão do desencarnado para o encarnado, como o contrário, do encarnado para o desencarnado, e também as obsessões entre encarnados, tá, gente? Essas obsessões são bem difíceis, e tá vendo aí, ó, a maioria desses casos de adultério, Cristina, a maioria desses casos de adultério envolve essa dominação telepática. Envolve uma certa fisgada mental no sujeito ou na mulher,
né? Porque a gente tem que lembrar que a situação pode acontecer com ambos, tanto com o homem, acontece mais com o homem, né? O homem é mais suscetível a isso em razão da construção social que nós temos. É uma sociedade machista que tolera mais as atitudes do homem do que da mulher, e isso e aquilo. Aí o que é que acontece? Aí a gente tem o homem como sendo, na maioria das vezes, a pessoa que é fisgada nesses processos de dominação telepática. Agora, a gente não pode ver esse homem, Cristina, numa situação como essa que nós estamos observando, como uma vítima. Uhum. Veja que quem está pedindo a ajuda coloca ele na condição de vítima e ataca a mulher como se ela fosse a única culpada dessa relação. Veja só, muitas vezes um homem desse, quando vai se justificar do seu ato, diz, não, eu fui tentado por esta mulher, eu estava na minha, numa boa, e de repente ela começou a dar em cima, começou a me envolver, e isso e aquilo. Não, mas espera aí. Se ela começou a dar em cima de você e lhe envolver, é porque o problema está com você. Que você abre o espaço para que isso aconteça. Exatamente. Está percebendo, Cristina? Então, veja só, não é uma vítima. Nós temos aí duas pessoas em desequilíbrio que precisam de ajuda. Isso. E é interessante colocar aqui que o homem sempre, como nessa sociedade machista, como você mesmo falou, se coloca como o forte, o vigoroso, o que tem o comando, o que tem as decisões, e sempre mais forte que a mulher, sempre mais que a mulher. Mas nesse momento em que ele estiver envolvido pelos pensamentos, ele no instante recua, e se tem o fraco, o que foi dominado, o que foi laçado, o que foi envolvido, no instante cai do pedestal de forte, de vigoroso, e se coloca como a vítima na situação. E nós sabemos, como bem você colocou, que não existe, quando acontece um envolvimento dessa parte, não foi um. Porque quando um não quer, dois não se envolvem. Houve a abertura, o pensamento, o olhar, o envolvimento para que isso pudesse acontecer. Então, ele abriu a guarda e ela se aproveitou da situação, se era esse o objetivo. Mas também é muito interessante a gente observar aqui que quando a pessoa lá, a desencarnada, fala, se referindo à trabalhadora, a pessoa que está na dominação do marido, ela diz, fala dela como se fosse de uma forma pejorativa, de uma forma que ela está se metendo, ela está destruindo uma relação, e o espiritual nos diz, espera aí, calma, não é assim. Ela é tão devedora e tão necessitada de ajuda quanto ele, quanto a trabalhadora da casa, porque todos são filhos de Deus, todos são espíritos e todos merecem a mesma atenção e o mesmo cuidado e o mesmo amor. Ela é uma pessoa que está totalmente equivocada, está entrando numa situação que não lhe pertence e com isso, se não já tem uma dívida com essa situação, vai contrair essa dívida agora, com essa situação, destruindo essa aliança. Então, tanto ele, tanto a trabalhadora da casa, a Nélia, quanto o marido, quanto a pessoa, a mulher que o está envolvendo telepaticamente, que está dominando os pensamentos deles, estão sofrendo uma situação e todos merecem cuidado, atenção e carinho, da mesma forma. Uns mais, outros menos, um com a diferença de jeito, mas se elas tivessem, fosse uma pessoa orientada, uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo, não quer que o outro sinta aquilo que não gostaria que fosse feito para ela, não estaria se metendo na situação de um casamento com um homem casado, destruindo uma família. Então, é um espírito que está equivocado e que precisa de ajuda, tanto quanto ele. E da mesma forma, Cristina, existe a situação dos homens casados passarem a perseguir mulheres solteiras a fim de quererem alguma coisa com elas.
e inventam história de que estão vivendo uma crise no casamento. É sempre a mesma historinha, né? Uma crise no casamento, mas não tem condições de separar agora, e aguenta um pouquinho que daqui a pouco se separa e tal. Então tem dos dois lados, tem erro para todo lado. Agora, o importante é aquilo que você falou, né? É a gente pensar como Jesus... Olha, aquilo que Jesus nos ensinou. Se ela pensasse assim, né, eu não quero fazer isso com ele, porque eu não quero que ninguém faça isso comigo no futuro. E se ele pensasse isso, né, eu não quero fazer isso com ela, porque eu não queria que minha esposa fizesse isso comigo. Se a gente pensasse como Jesus nos ensinou, quanto sofrimento, e quanto tormento, e quanto obsessão a gente iria evitar no mundo. Agora, minha irmã, veja só. Veja como Aulus foi muito portador do bom senso nesse momento. Ele é abordado por ela vem com a amiga espiritual, né? Vem com esse pedido para que ele intervenha. Na vontade dela, ele iria intervir para afastar essa mulher de vez a intrusa que está querendo se meter no casamento. Mas o que é que ele diz? Não, não é assim não. Não vamos praticar nada que seja radical aqui, vamos observar. Por quê? Porque quem sabe isso não é... Olha o que é que ele diz. Quem sabe isso não é uma provação que ele mesmo escolheu, e essa mulher ele já tem uma relação no passado, e ela aparece na vida dele e ele não está sabendo lidar com isso agora, mas ele mesmo pediu essa provação. Quem sabe não é isso? Então, ele não quer interferir. Olha só, como a espiritualidade superior, ela tem certos cuidados de não interferir na trajetória reencarnatória de determinado sujeito, né? Então, pede-se a ajuda para que se tenha a intervenção, mas antes da intervenção é analisado tudo. É por isso que muitas vezes a pessoa não entende a forma como Deus ajuda, né? A forma como Deus ajuda não é imediatista, né? Os prepostos de Deus analisam tudo, tudo. É para ajudar da melhor maneira, Cristina. Exato. Então, é como existe um ditado, não se deve resolver uma situação no calor dos acontecimentos e nem na primeira impressão. É preciso calma e avaliar, analisar a situação para depois saber que posição tomar diante daquilo. E é o que Aulus orientou para que pudesse prosseguir observando. E nós vamos fazer isso agora. Então, vamos seguir. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília aguardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à entrada dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso. Anésia e Jovino acham-se aqui, com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das duas filhas mais velhas,
que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas. Findo o jantar, a senhora dirigiu-se à mais moça e recomendou com carinho: Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. Nossa doente não deve estar a sós. A pequena obedeceu de bom grado, e transcorridos alguns instantes, Marcina e Marta demandaram sala próxima, em palestra mais íntima. Dona Nésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Vamos parar e comentar, né? Enquanto a gente lê aqui, a cena se monta na nossa cabeça, né? Dessa situação. Os espíritos chegando até a casa para fazer essa observação, e ela nota que é uma casa cuidada com muito carinho, com muito zelo, porque tem planta, tem jardim, tem flores lá fora. Então, já chega na casa com essa observação de que é uma mulher, uma mãe cuidadosa, zelosa, que cuida com muito carinho da casa e de tarefas. E entra e chega à casa, né, nesse momento da refeição, e pode-se montar a cena na nossa cabeça, da comida na mesa, das crianças em volta, tentando conversar e contar do seu dia, das suas tarefas, daquilo que fez, e uma pessoa que não está conectada com aquele ambiente, está com pensamento distante. Então, nada para ela não se envolve na conversa, ela não presta atenção, nada para ela ali traz alegria, porque o pensamento está em outro lugar, gostaria de estar em uma outra situação e não ali, compartilhando aquele momento da refeição com a família, com a mulher e com as filhas. E que parece tudo tão bem organizado. E que a mulher, né, a Anneli, ela percebe a situação, mas também procura suprir. No mesmo momento que o pai não dá atenção às filhas, ela procura entreter, observando uma, prestando atenção na outra e cuidando, tendo o cuidado de estar ali com a família naquele momento. Então, terminada aquela situação, aquela hora do jantar, ela pede para a filha: vai ficar lá com a sua avó, que sua avó está doente, enquanto eu concluo as atividades aqui. E vai arrumar a copa e a cozinha, enquanto as outras filhas brincam em um outro ambiente. Então, é uma cena bem comum da nossa vida, do nosso dia a dia, apesar desse livro ser antigo, ter sido contado lá no início, mas para nós, assim, é uma história que se repete, que continua se repetindo nas casas, nos lares, nas famílias. Esse pai, muitas vezes afastado do lar, da atenção, do carinho da família, por pensamentos do mundo, pensamentos em outros ambientes, em outras pessoas, perdendo realmente a vontade e o entusiasmo, perdendo o objetivo que ele traçou para a vida dele. E isso acontece não só com o homem, mas também com mulheres, muitas vezes mulheres que se envolvem no ambiente de trabalho, no ambiente da academia onde frequenta, em algum lugar se envolve com alguma pessoa e traz esse pensamento e deixa de cuidar das tarefas da casa, deixa de cuidar dos seus filhos, deixa de dar atenção ao seu marido. Aqui nós estamos falando de uma relação do homem, mas isso também pode acontecer com a mulher. Não é isso, Alexandre? Muito bem, é isso mesmo, minha irmã. Resumiu muito bem. E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Estamos aí a 2 minutinhos do final. Acho que só dá agora nesse momento para a gente fazer nossa prece final e agradecer aí a todos que estiveram conosco. Elitelma Santos, Olga Feitosa, Anderson Laíris, Maria do Socorro Franco Costa, Francisco Paulo, Gil Teres e Maria Helena. Muito obrigado pela presença de vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Próxima quarta-feira estaremos aqui continuando essa história. Não percam que vem informações muito interessantes na próxima semana, tá bom?
Sim. Cristina, você faz a prece final, tá, minha irmã? Sim. Então, agradecendo a todos que estiveram conosco, vamos fazer a prece de Cáritas por nós, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo planeta Terra. E que possamos dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Que assim seja, minha irmã. Até a próxima, meus irmãos. Até a próxima quarta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.